Fala Dev, beleza? Eu sou o Otávio, instrutor digital aqui da Faculdade V2 e no vídeo de hoje eu vou dar uma dica bem bacana aí para vocês de como vocês podem montar o seu currículo aí para a área de tecnologia. Então esse vídeo aqui foi feito com bastante carinho aí para você começar bem o ano e se destacar ali dos outros candidatos. Então, para você que é inscrito aqui do canal da Faculdade V2, você que acompanha o canal, você vai ter essa dica agora. Bom, esse vídeo foi feito como? Então a gente consultou aqui alguns responsáveis de cada setor ali da nossa empresa e a gente elaborou aqui algumas dicas para você detonar aí na hora de você fazer seu currículo. Então a gente teve aqui a ajuda da Isadora ali do setor de RH. Ela é basicamente a pessoa que analisa os currículos quando eles chegam na empresa. A gente consultou também o Claudemir, que é coordenador ali da fábrica de softwares. Então, quando tem um currículo ali para uma vaga mais específica, ele dá uma olhada também. E por último, a gente consultou o nosso coordenador geral, que é o braço direito do nosso presidente, que é o Diogo. Então, aqui a gente tem bastante coisa interessante para vocês analisarem. E espero que gostem do vídeo, já deixa aí seu like, se inscreve no canal e vamos nessa! Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, bom, então para o estagiário aqui nessa empresa especificamente, segundo a Isadora, que é o nosso recrutador do setor de RH, é a primeira pessoa que vai passar seu currículo quando ele vem aqui para o grupo IV2. A pessoa que está no estágio ela tem que ter pelo menos 16 anos, 6 horas livres para trabalhar no mesmo horário de trabalho do grupo IV2, que é mais ou menos o horário comercial ali. No currículo dela tem que ter o nome completo dela, a idade, o local onde ela mora, é, algumas informações como e-mail, telefone, redes sociais e principalmente o LinkedIn, porque o LinkedIn ele é uma rede social que já é voltada ali para o mercado de trabalho. Então é bom que você, como candidato, já tenha um LinkedIn bem atualizado com as coisas que você faz. Bom, além disso, para estagiário não é necessário uma experiência, mas é bom você sempre ter algum conhecimento a mais que te diferencie dos outros candidatos. Um exemplo seria uma palestra ali da faculdade, um curso que você fez de algum curso de programação, por exemplo. E além disso, é pedido aqui que esse candidato, na hora de entrevista, ele tenha uma comunicação verbal boa. O que isso aí quer dizer? Bom, então se expressar bem, ir direto ao ponto sobre o que você está falando, esse tipo de coisa. Bom, vamos falar aqui agora um pouco do Júnior. Então, o Júnior é uma pessoa um pouquinho mais velha, ela já tem que ter cerca de 18 anos e ela vai trabalhar 8 horas diárias. Então, já é o horário comercial mesmo ali, completo, não são as 6 horas como um dos estagiários. Ela vai trabalhar um pouquinho mais, ela já vai ter que estar no final do curso dela, o currículo dela tem que estar estruturado basicamente como o do estagiário, contendo nome, sobrenome, informações pessoais. E, além disso, essa pessoa ela já tem que estar terminando o curso dela se não tiver terminado ainda. Então, provavelmente, ela já tem que estar ali no último semestre. E é imprescindível que essa pessoa também tenha comunicação verbal, assim como os estagiários. Bom, agora falando de cargos para pleno e sênior, segundo a Isadora. Então, segundo ela, esse aqui é um candidato que ele já é mais profissional realmente, ele já não vai ter que estar terminando uma faculdade, ele já vai ter que ter alguns cursos extras além da faculdade. Tem que ter a mesma estrutura do que os anteriores, realmente o nome lá, as informações pessoais. E para esse candidato, ele vai trabalhar 8 horas por dia também, assim como no Júnior. E é interessante que ele já tenha conhecimento sobre outros idiomas. Porque na nossa empresa a gente trata com empresas do exterior. Então, esse candidato ele vai ter que ter um conhecimento aí abrangente sobre alguns idiomas. Por exemplo, o inglês, o espanhol, até mesmo o chinês, mandarim, no caso. Bom, agora vamos falar aqui um pouco sobre como o nosso diretor-geral ele vê um currículo de uma pessoa que se candidata a uma vaga. Então, imagina que depois de passar pela Isadora, que é a nossa responsável lá do RH, esse currículo vai passar pelo nosso coordenador geral. Então, ele é o braço direito ali do líder, ele vai ter que estar ali mediando pelo líder sempre, e para todos os cargos ele fez um resumo sobre o que tem que ter esse candidato. Bom, então o primeiro ponto é se o descritivo do currículo tem alguma coisa a ver com a vaga. O segundo ponto seria
se realmente esse candidato tem conhecimento sobre o que ele se candidatou, se está ali no mesmo patamar, se realmente ele se adequa a essa vaga. O terceiro ponto é a rotatividade desse candidato. Então, candidatos com rotatividade alta, ou seja, pouco tempo de serviço, eles são analisados com mais critério. Então, por exemplo, um candidato que ele fica 3 meses na empresa e já vai embora, ele é visto com outros olhares se comparado ali com outros candidatos. E um quarto ponto seria em relação aos conhecimentos desse candidato. Então, se realmente ele tem conhecimento sobre aquilo que ele está falando, isso aí vai ser analisado em uma prova, possivelmente, quando ele for realmente fazer aí uma provinha de conhecimentos. E um quinto ponto seria aqui se ele está cursando ou se ele terminou alguma faculdade, ou seja, se ele tem uma formação realmente naquilo que ele faz. O sexto ponto seria se ele faz algum curso presencial ou à distância. Então, a gente percebe ali que um candidato que ele tem alguns cursos, ele tem um prazer maior em aprender. E é esse tipo de candidato que a gente quer aqui na empresa, alguém que esteja em busca de se concretizar um profissional melhor. E um último ponto é uma pequena bibliografia ali sobre o candidato, sobre o que ele faz da vida, sobre quais projetos que ele já participou e algumas coisas nesse patamar. Bom, falando aqui agora um pouco da visão do nosso coordenador da fábrica de software, que é o Claudemir. Então, para todos os níveis, ele exige que o candidato tenha responsabilidade, ele tenha vontade de aprender, ele tenha engajamento com os projetos e uma localidade próxima aqui do nosso grupo. Então, a gente está numa época aqui um pouco anormal, a gente está passando por uma pandemia, mas é sempre bom que a localidade desse candidato ele seja próximo à nossa empresa, que seja na mesma cidade, na cidade vizinha, e até mesmo porque quando a gente está falando de tecnologia, normalmente esse candidato ele vai ter que sair para visitar um cliente, ele vai ter que passar um tempo no cliente, e isso pode acabar dando alguns pontos positivos ou negativos para esse candidato. Agora falando do estagiário segundo o nosso gestor da fábrica de software. Então, o que acontece? O HTML e o CSS desse candidato, ele não é determinante para ele conseguir essa vaga, mas é bom que ele já tenha um conhecimento prévio quanto a isso. O JavaScript aqui, ele é determinante. Então, ele sempre vai escolher aquele candidato que tem o JavaScript mais avançado, se for comparar com os demais. Beleza? O nosso júnior, então ele vai ter que ter um HTML e um CSS perfeito já. Ele não vai poder ter dúvidas, na verdade. E o JavaScript dele também vai ser fator determinante. Ele já vai ter que ter um conhecimento amplo ali sobre JavaScript, saber executar algumas tarefas de rotina, como agregação em banco de dados, conexão com servidores, esse tipo de coisa. Então, aqui continuando, o pleno. Segundo o pleno, ele também tem que ter um HTML, CSS perfeitamente desenvolvidos, um JavaScript também perfeitamente desenvolvido, e esse candidato, ele anda com as próprias pernas. Ele não pode ter muito problema ali com realização de projetos e nem nada do tipo. O nosso sênior. O nosso sênior, a gente está falando de um cara que ele vai ter conhecimento em tudo. Então ele vai ter conhecimento HTML, CSS, JavaScript completos, sem nenhum problema. E além disso, ele vai ter que ter um caráter de liderança. Então, esse caráter de liderança, o que que é? Ele vai ter que se engajar mais em projeto do que os outros, ele vai ter que dar ajuda àqueles que estão necessitados, que são os níveis mais baixos, que seria ali o nosso pleno, o nosso sênior, o nosso júnior, na verdade, nossos estagiários. Então, ele é ali basicamente um professor para esses outros funcionários. Bom, então eu falei aqui bastante então dos nossos tipos de funcionários, o que eles precisam ter no currículo. E agora eu vou apresentar o meu currículo pessoal de quando eu entrei aqui na empresa, quando eu era estagiário, e agora o meu currículo pessoal, quando eu estou quase prestes a me tornar um júnior. Então vamos analisar. Então aqui eu tinha o meu nome,
tinha o meu endereço, tinha o meu e-mail, mas não tinha, por exemplo, as minhas redes sociais, não tinha o LinkedIn, e a gente vê que ele é um currículo bem cru. Então, o meu objetivo, basicamente bem cru, ele fala sobre duas posições que eu gostaria de trabalhar, mas numa empresa nem sempre é bem assim, você nunca vai entrar numa empresa e fazer só aquilo que você quer fazer. E aqui eu falava um pouco sobre bastante coisas que eu aprendi na própria faculdade, mas que não era muito aprofundado. Então, falava um pouco sobre pacote Office, intermediário, que também não interessa muito para quem está trabalhando com desenvolvimento aí. Responsável na distribuição das tarefas aos colaboradores. Bom, isso aqui é um pouco de enrolação de linguiça, é sempre para a gente completar ali o nosso currículo para ele não ficar muito curto. Falei um pouco das minhas experiências, trabalhei ali numa empresa familiar, as duas eram empresas familiares na verdade. Falei um pouco dos meus cursos. Mas notem que nesses cursos aqui eu repeti coisa que eu já tinha aqui em cima. Então, é mais enrolação de linguiça que os contratantes, os hunters, como a gente chama, eles não querem ver. Então, isso aqui é muito repetido. Eu dei bastante sorte de entrar aqui. Inclusive, a minha empresa é uma empresa preparatória, então a gente fez um curso aqui de 3 meses, quase para realmente começar a trabalhar. E eu digo, se tem algumas empresas que dão a mão, a IV2 ela dá o corpo inteiro para você se profissionalizar e estar aí no mercado de trabalho. Bom, agora eu vou mostrar um pouco sobre como é o meu currículo atual. Então, vamos analisar aqui. Eu já tenho aqui o meu nome, a minha idade, que faltou no outro. Tenho aqui o meu e-mail, o meu contato. Tenho aqui as minhas redes sociais e principalmente o LinkedIn, que as empresas e os hunters sempre estão de olho. Eu tenho aqui um breve resumo sobre o que eu faço atualmente. Então, sou um desenvolvedor web, atuando nesse ano principalmente com ferramentas de setor, tendo conhecimento amplo em variadas tecnologias do mercado. Minhas principais tarefas são criação e manutenção de aplicativos e instrutor digital, pois trabalho em uma faculdade. Então, como vocês já sabem, esse aqui é um canal de uma faculdade e é basicamente o que eu faço. Então, minha formação, gestão da tecnologia da informação, na Faculdade de Tecnologia de Jundiaí, e meu objetivo. Então, aqui, nota, eu não tenho mais como objetivo trabalhar como uma vaga de emprego. Eu tenho como função ser um desenvolvedor de aplicações, gerando rentabilidade para a empresa e fidelizando clientes pela qualidade das aplicações desenvolvidas. Então, notem que eu não estou mais falando sobre a vaga que eu quero, eu estou falando aqui sobre o que eu quero para a empresa. Então, as empresas sempre avaliam isso. As minhas qualificações e habilidades. Aqui eu faço um breve resumo sobre todas as qualidades que eu me julgo não avançado. Esse avançado é um termo errado, então nunca coloque avançado no seu currículo. Coloque a interação que você teve com determinada qualificação ou habilidade. Então, por exemplo, JavaScript, utilização em mais de 100 projetos, integração com banco de dados, desenvolvimento de plataformas de usuários, consumos de REST APIs, desenvolvimento de aplicações web com foco em desempenho e segurança. Então, beleza? Então, a gente está fazendo um resumo aqui sobre tudo que a gente fez com JavaScript. Eu fiz isso aí também para HTML, CSS, jQuery, Angular e TypeScript. Então, esses aqui são meus principais pontos. Aí depois vem alguns outros cursos que eu tenho também um conhecimento, mas não é tão forte quanto aqueles outros. Então, CRM, que eu aprendi na For Your Information, o PHP em MySQL, que eu aprendi na FATEC, o Golang, o React, o Mern, que eu aprendi na própria faculdade V2. Então deixo aqui o convite, se você quer se especializar aí, se inscreve nos cursos do link da descrição da faculdade V2, lá tem bastante curso bacana que vai dar uma alavancada aí no seu currículo, beleza? E o Flutter e o Dart que eu aprendi por conta própria, então eu coloquei aprendizado autônomo. Além, é claro, do curso de inglês que eu aprendi no CC e na cultura inglesa, um certificado Cambridge e TOEFL. Então, coloquem sempre seus certificados também aqui. Coloquei um pouco das minhas experiências,
Então, eu coloquei instrutor digital, desenvolvedor web, avaliador de máquinas, paralelão, garçom e caixa. E coloquei também uma coisa que eu não tinha colocado lá, que é um resumo das atividades que eu fiz lá, beleza? Então é sempre interessante você colocar esse resumo aqui para o recrutador ver o que está acontecendo, o que você fez ali e se você se encaixa então à nossa empresa, beleza? Agora, como última dica, o site Glassdoor, ele é uma plataforma onde você vai achar bastante empregos, empresas, salários, notas dessas empresas, vagas. Isso aqui é muito bom. Então você está procurando um emprego, por exemplo. Você pode vir em avaliações, você pode ver a nota aqui geral, a recomendação de um amigo. E abrindo isso aqui, você tem uma nota também sobre as culturas e valores, diversidade e inclusão. Então, esse site Glassdoor, ele é muito bom para você ter uma parametrização sobre onde você realmente quer trabalhar. Se você quer trabalhar numa empresa onde o salário é bom, se você quer trabalhar numa empresa onde as pessoas te dão valor, se as pessoas te respeitam. Então, esse site aqui é muito bom e essa daqui é minha última dica. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem aí seu like, se inscrevam no canal. E tem bastante coisa legal de programação que a gente vai aprender esse ano aqui. E também no vídeo dos anos passados. Então, deixa aí seu like, se inscreve no link da descrição lá na Faculdade V2.